Quartas de final da Copa do Brasil com 3 jogaços, Cruzeiro e Galo, Atlético Paranaense e Corinthians e o clássico carioca, Vasco e Botafogo. Começar falando do clássico mineiro. Tem muitas atrações, mas grandes atrações nesse jogo. Começando pelo duelo no gol. Everson, que eu adoro, simplesmente um goleiraço, marcado já na história do Galo, vai jogar contra o goleiro também que o Cássio dispensa comentários, um dos maiores ídolos da torcida do Corinthians, querendo fazer história no Cruzeiro, tá jogando muito bem, promessa de dificuldade para os atacantes, mas assim, duelo dos mais interessantes possíveis. Tem outro duelo também que chama muito atenção, Hulk e Caio Jorge. O Hulk, para mim, desde que chegou ao Brasil, é um dos jogadores mais decisivos, se não for o mais decisivo. O cara faz gol de falta, de escanteio, até de gol olímpico ele faz gol de pênalti, ele faz gol driblando, ele faz gol em velocidade, faz gol de tudo quanto é jeito. O Hulk continua sendo um dos maiores protagonistas do futebol brasileiro. Gosto muito do Hulk. Contra Caio Jorge, a joia, o cara que tem jogado pra caramba. A convocação dele foi merecidíssima. Fisicamente ele tá voando, tecnicamente também tá fazendo gol de tudo quanto é jeito. A tendência e a expectativa é que nós tenhamos um grande duelo dos caras que resolvem a parada. Além de outros grandes jogadores, Matheus Pereira, Fabrício, que foi convocado para a seleção brasileira, enfim. O Cruzeiro, se você olhar para o Campeonato Brasileiro, vai muito bem, 41 pontos contra 24 pontos do Galo. O Galo tem 2 jogos a menos. O Cruzeiro briga pelo título e o Galo tentando se consolidar no Campeonato Brasileiro, jogando suas forças nas Copas, na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. Mais um duelo interessante. Cuca contra Leonardo Jardim. Vou começar pelo Leonardo Jardim, que chegou no Cruzeiro e simplesmente mudou a cara do time, fez o time ser competitivo, fez os jogadores entenderem a filosofia de jogo do Cruzeiro, que é uma filosofia que eu gosto bastante, pressão na bola o tempo todo, qualidade técnica, velocidade, não perde tempo quando tem a bola para tentar machucar o adversário. Tem méritos totais nesse Cruzeiro que deixa a torcida cruzeirense muito feliz. Gosto muito do Leonardo Jardim e ele talvez seja o ponto principal para a virada do Cruzeiro na temporada. Cuca, eu sempre falo e gosto de repetir que é um dos melhores treinadores brasileiros que nós temos. A qualidade que ele tem para fazer os times jogarem é absurda. Talvez ele seja o cara que no dia a dia, questão de treinamento, seja o melhor que temos. Eu acho que o Cuca está na prateleira dos mais importantes treinadores da história recente aí do nosso futebol. Promessa de um duelo super interessante. Tem favorito? Cara, não tem favorito. Eu acho que o segundo jogo na casa do Cruzeiro pode ser um fator que pode desequilibrar. Se você me perguntar quem tá melhor, o Cruzeiro tá melhor, a gente tem visto no Campeonato Brasileiro. O Galo vem de eliminar o melhor time do futebol brasileiro, que é o Flamengo. A promessa é de um grande, mas de um grandíssimo jogo. Pena que não é na próxima semana para se resolver logo, né? Tem mais uma semana pela frente, então eu acho que a gente tem tudo para ver um jogaço. O Galo jogando em casa tem que fazer o dever, tentar levar uma vantagem para jogar depois no Mineirão contra o Cruzeiro. Mas a expectativa é grandíssima porque temos excelentes jogadores dentro do campo e ótimos treinadores para comandarem as suas equipes. Expectativa altíssima. Atlético Paranaense e Corinthians na Arena da Baixada, o Caldeirão vai ferver. É um jogo mais fácil de decifrar. O Atlético Paranaense muito empenhado em voltar para a primeira divisão. O Atlético Paranaense jogar a segunda divisão não combina com a estrutura, não combina com a história, com o time. É um time que tem que estar na primeira divisão e está a 6 pontos da zona de classificação. O Atlético Paranaense, através do seu técnico Daír Helman, já deixou bem claro que a prioridade é voltar para a primeira divisão. Mas é um time copeiro, é um time que tem jogadores importantes, é um time que eliminou o São Paulo, com uma classificação dada como certa para o tricolor paulista, e o Atlético Paranaense conseguiu eliminar o São Paulo nos pênaltis. Joga contra um Corinthians que viveu um fim de semana de tranquilidade, ganhou bem do Vasco, abriu 6 pontos também da zona perigosa e pode pensar um pouquinho na Copa do Brasil. Por quê?
porque está retornando jogadores importantes. O Garro à disposição para o jogo, foi muito importante quando entrou no segundo tempo contra o Vasco. Os meninos, Guinegão e Kaique, fazendo aquela correria na frente. Bidu muito bem contra o Vasco também. Um Corinthians que promete ser consistente, um Corinthians que promete ser comprometido, um Corinthians que vai tentar levar para tua casa a decisão para daqui 2 semanas, já contando com seus principais jogadores. Entre eles Memphis, Garro já com mais ritmo e quem sabe, não sei se o Yuri Alberto já, mas o Corinthians com Garro e Memphis já muda um pouquinho a cara, principalmente na questão técnica do time, porque são jogadores decisivos. O Corinthians eliminou o Palmeiras, o Corinthians que vai bem na Copa do Brasil, tem como prioridade fazer um grande jogo, levar um resultado que seja acessível para tentar passar para as semifinais. Mas sempre é muito difícil jogar na Arena da Baixada contra o Furacão. Promessa de um jogo tenso, disputado e muito físico. O Corinthians também não pode descuidar porque tem Palmeiras no final de semana. Enfim, mais um grande jogo das quartas de final da Copa do Brasil para a gente acompanhar. Esse jogo um pouquinho mais tranquilo de fazer um diagnóstico. É isso. E Vasco e Botafogo é Vasco e Botafogo. Acho que eu conheço um pouquinho desse clássico. Eu acho que pode-se dizer que a possibilidade de conquista para as duas equipes é a Copa do Brasil. O Vasco olhando muito para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, né? Tem os mesmos 19 pontos do Vitória. E o Vasco precisa urgentemente tentar uma sequência de resultados positivos no Campeonato Brasileiro para fugir dessa zona incômoda. Mas é Copa do Brasil, o Vasco que depois do 6-0 contra o Santos, todo mundo esperava o Vasco navegar em maré tranquila, voltou a pressão de uma forma grandíssima novamente, porque vai jogar com o Juventude e desempenha muito mal e perde o jogo de uma forma até tranquila para o Juventude. Joga em casa contra um Corinthians pressionado também, não consegue performar bem, perde o jogo. Eu acho que é claro que a possibilidade de conquista da Copa do Brasil, Copa são situações diferentes do campeonato de pontos corridos. A questão financeira da Copa do Brasil é importante. O Vasco jogando na sua casa sempre dá muito trabalho, a torcida apoia bastante. O Vasco tem um time que tem jogadores como Coutinho, por exemplo, como Nuno. Não abriria a mão do Verratti para começar o jogo hoje contra o Botafogo. Eu acho que quando o time o Vasco precisa fazer o resultado positivo para jogar o jogo da volta mais tranquilo contra o Botafogo. Então acho que o Verratti é fundamental, principalmente porque o Vasco joga muito bem pelas laterais. O Paulo Henrique faz uma temporada, o Vasco vai mal, mas o Paulo Henrique faz uma temporada assim das melhores. O Piton também vai muito bem. Então o Vasco joga bem pelas laterais e precisa ter o seu centroavante. Para finalizar, mais uma vez o Diniz colocado à prova, o Vasco tem a possibilidade de fazer o resultado jogando em casa, porque o jogo da volta, jogar no Newton Santos contra o Botafogo, não tem sido uma tarefa fácil provar. Já o Botafogo olha com muito, mas muito carinho para a Copa do Brasil, porque são 14 pontos de diferença no Campeonato Brasileiro para o líder, com um jogo a menos, mas a diferença é muito grande, né? Para você fazer essa corrida para tentar ser campeão brasileiro e ser bicampeão. Eu acho que é muito difícil. A Copa do Brasil está aí, quartas de finais, é um clássico. O Vasco em mau momento, mas é sempre complicado jogar em São Januário. Eu acho que o Botafogo e o seu técnico tem o segundo turno do Campeonato Brasileiro e essa possibilidade na Copa do Brasil para impor o jeito de jogar, né? Esse meio campo do Botafogo com Danilo, Marlon Freitas e Savarino, eu acho que é aquilo que o Botafogo tem de melhor. Eu acho que a grande diferença do Botafogo é contar com seus jogadores protagonistas, né? Arthur Cabral, Montoro, Savarino, são jogadores que precisam resolver os jogos quando a coisa não vai muito bem, coisa que aconteceu na temporada passada. Os laterais do Botafogo estão fazendo uma boa temporada, o Alex Telles tem jogado muito bem, assim como o Vitinho. Então o Botafogo que vai com o que tem de melhor, tentando levar um resultado para jogar no Newton Santos com a possibilidade de confirmar o favoritismo contra o Vasco e passar para a semifinal. Mas clássico é clássico, e desse clássico eu entendo um pouquinho. Atenção redobrada, até porque tanto para Vasco quanto o Botafogo é a possibilidade de uma conquista super importante, rentável, e para o Botafogo
pode ser a primeira. Então, o jogo é brabo!